Esse caso de repercussão que engloba a nossa região e, consequentemente, a região de Minas Gerais. Porque o cidadão que estava na cidade de Americana e que foi alertado pela polícia, por uma agência dos Estados Unidos, que estava armazenando, produzindo, articulando conteúdos bastante sensíveis por uma sociedade que já teve o nazismo, por uma sociedade que já teve absurdos de crimes que foram banidos de forma mundial, repugnados de forma mundial, porque causaram atrocidades históricas e irreversíveis no nosso mundo. E quando isso é pego e comprovado com um adolescente, a gente extrapola todo o nível de compreensão e de estudo e precisa refazer e estudar a mente desse adolescente. 16 anos, detido por rituais macabros. Ele que passou por Americana recentemente e que foi detido em Minas Gerais. Fábio Oliveira, você vem com esse caso aqui da nossa região, mas que tem ligação com o estado de Minas Gerais também, porque a polícia de lá precisou agir para deter ele antes que uma tragédia fosse registrada. Bom dia mais uma vez para você, Fabião. Que bom que a polícia começou essas investigações aí, agiu rápido, né, Júlio? Muito bom dia para você, para quem está chegando agora aqui no nosso Tá No Ar Campinas. Essa história, né, desse adolescente de apenas 16 anos de idade envolve não só a cidade americana, também a cidade de Minas Gerais e Ituiutaba, né? E também a parte aí de outras cidades aí, outros estados, outros países também. Aí os Estados Unidos também estavam por dentro dessa história. Para você entender, Júlio, você que está em casa também, esse adolescente de 16 anos, ele planejava ataques extremos a uma escola do interior paulista, então ele tinha ali algumas anotações, tinha ali também outras coisas, outros produtos eletrônicos em casa, enfim, tudo isso era planejado para ele articular esse ataque a uma escola ligada ao interior paulista. Escola essa que não foi divulgada pelas autoridades policiais durante as investigações, porque está tudo ainda sob sigilo. Um detalhe, né, que a Polícia Civil de Piracicaba, em ação conjunta com a Polícia Civil de Minas Gerais, conseguiram conduzir aí de forma brilhante, né, essa operação e conseguiram de forma simultânea aí fazer essas buscas e apreensões. Buscas em uma casa aqui na cidade americana, no interior paulista, na casa do avô desse adolescente de 16 anos. Ele passou por aqui, esse adolescente, no dia 16 de novembro, para você ter uma ideia. Dia 16 de novembro ele acabou passando aqui, ficou alguns dias na casa do avô, então por isso a Polícia Civil foi até o local para fazer algumas buscas e apreensões. Na casa do avô ali foram encontrados algumas coisas, alguns produtos, alguns aparelhos eletrônicos. A Polícia Civil de Minas Gerais em Ituiutaba também fez busca e apreensão e encontrou esse adolescente dentro da residência no qual ele morava. Lá na casa, em Minas Gerais, foi encontrado alguns aparelhos eletrônicos, né, dispositivos que revelaram também arquivos relacionados à pedofilia, maus tratos a animais e registros de violência extrema, além de indícios de manifestações de violência aí recorrentes que ele estava ali manifestando nas próprias redes sociais, adolescente de 16 anos. Outro ponto também é que na casa desse adolescente, que ele acabou passando do dia 16 até o dia 19 de novembro, aqui em Americana, como era a casa do avô, foi encontrado quase poucas coisas e poucas provas contra ele, mas na casa em Ituiutaba tinha muitas coisas relacionadas a isso. Então, em alguma dessas anotações, tinha ali uma escola, né, que não foi divulgada, como eu disse, que seria alvo de um ataque severo de um grupo, né? E esse garoto ali inflamava nas redes sociais mais pessoas para integrarem um grupo ali organizado para atacar outras escolas. Agora, o porquê, o motivo, ainda isso não foi revelado pela própria polícia, que segue nas investigações. Para você ter uma ideia, de acordo com a própria polícia, essas informações chegaram por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública em cooperação com as autoridades dos Estados Unidos, porque tudo isso foi emitido um alerta, né, através de aparelhos celulares que eram ligados aí a servidores internacionais, e esses servidores ali prontamente já mandaram aqui para o Brasil que tinha uma pessoa acessando, colocando coisas ali para fora do país, acessando coisas indevidas fora aqui do Brasil. Então o FBI estava monitorando também e foi mandado aqui para o Brasil, e aí a polícia de Americana, a Polícia Civil e também a Polícia Civil de Minas Gerais conseguiram ali com êxito localizar esse garoto que pode ser o mandante de toda uma quadrilha, né? Pode ter ligação com uma quadrilha aí que
aterroriza várias escolas e vários adolescentes nessa faixa de idade. Júlio. O ataque a escolas, a gente até comentou sobre isso, né? Ficou em evidência 1 ano e meio, 2 anos atrás. Por isso que houve até investimento e verba pública para o reforço da Guarda Civil Municipal em creches, em escolas estaduais, aliás, em escolas municipais, exatamente com essa finalidade, de tantos ataques que nós tínhamos, né? Aliás, isso foi até firmado um acordo entre imprensa, um acordo de cavalheiros entre imprensa aqui da nossa região, para que a gente parasse até de divulgar sobre esses assuntos, para parar de inflamar esses ataques. Ainda assim, mesmo com a gente ter parado a divulgação, tentado parar de inflamar esse tipo de caso, de vir à tona com esse tipo de caso, nós temos a informação, como é o caso agora, de que as articulações para ataques em escolas continuam. Por isso que os Estados Unidos emitiu esse alerta aqui, para a gente evitar uma tragédia. Porque esse tipo de caso, esse tipo de pensamento desse adolescente apenas, ele inflama outras pessoas e ocasiona em outros ataques e uma crueldade gigantesca ao ser humano. Agora você imagina a fisionomia, imagina a cara do vô na cidade de Americana, quando a polícia chegou lá ontem e falou: olha, a gente veio investigar porque o seu neto está fazendo isso, isso e isso. Aí pega, mostra as imagens para o vô. O vô vê essa imagem e fala: meu Deus, não acredito que meu neto está fazendo um negócio desse. Pois é. E o neto lá em Minas Gerais. Porque a partir do momento que saiu a polícia lá em Americana para as diligências, né, inclusive o pessoal do GOI, e saíram também lá em Minas Gerais para fazer a busca lá. E lá encontraram em Minas, apreenderam ele e muito conteúdo, como disse o Fábio, e em Americana um outro conteúdo também que o comprometia. Então é um caso para ser estudado, ele precisa ser observado, passar por profissionais para saber o porquê que ele chegou nesse ponto. O porquê que em sã consciência, num mundo desse, com muita informação, mesmo com... Vamos supor, tá? A gente não sabe informações de estrutura familiar, religiosa e outras questões sociais. A gente não sabe como é que foi criado. Mas como ele chegou nesse ponto, eu acho que independe de classe social, independe se ele tem um pai e uma mãe presente ou não, independe de muitas coisas. Quantas e quantas famílias e casos de pessoas que nascem em uma comunidade violenta, que nascem e têm aí irmãos, primos que do convívio, que se tornam traficantes, bandidos e determinada uma outra pessoa consegue, por exemplo, se tornar um advogado, um profissional, estudar. Por que um consegue e o outro não? Até onde vai isso? Qual a mente dele? Então isso é uma complexidade muito grande e precisa ser estudado consequentemente. É disso que a gente está trazendo aqui. Mas é um caso absurdo que, por tudo que ele pesquisou, por tudo que ele está fazendo, Fábio, ele volta à tona casos que foram banidos de forma mundial, como o nazismo, gestos nazistas, crueldade contra os animais, pedofilia e gestos também, né? Ele faz gestos ali do nazismo como era na época da Segunda Guerra Mundial e lá em 1945, da época de Hitler. Então esses casos precisam ser banidos de forma mundial e um adolescente em posse de tudo, que hoje em dia, né, Fábio? Tem tudo na palma da nossa mão através do celular. Como você bem disse, hoje está tudo fácil, né, Júlio? Então, inclusive um desses conteúdos aí que foi apreendido pela Polícia Civil, tem várias fotos, vários vídeos dele fazendo vários gestos nazistas, tem vídeos aí ele induzindo pessoas a realmente atacarem as escolas, enfim. Existem várias coisas aí que a polícia, claro, está em posse da polícia, a polícia está investigando tudo isso. Vale a pena a gente puxar aqui na linha do tempo, né? Voltar um pouquinho aqui para 2019, no dia 13 de março, daquele massacre terrível que aconteceu na cidade de Suzano, no qual você há de se lembrar, você também que está em casa, há de se lembrar, no qual 2 adolescentes entraram em uma escola e acabaram ali assassinando pelo menos 8 pessoas e na sequência os 2 adolescentes acabaram se suicidando, né? Então, esses casos, né, são casos que acabaram tomando repercussão nacional e a polícia quer evitar isso, quer evitar que outras tragédias desse tipo, né, aconteçam igual essa de março de 2019. Então a polícia, em parceria, a Interpol, né, já com o FBI, já mandou o alerta para o Brasil, falando que tinha uma pessoa acessando servidores indevidos, coisas indevidas, e a polícia de Piracicaba, a polícia civil, a polícia mineira também, rapidamente, prontamente, já atenderam essa ocorrência, já fizeram esse deslocamento para barrarem qualquer tipo de
execução, qualquer tipo de massacre, qualquer tipo de ameaça a escolas, né? Porque em um país no qual nós temos aqui celulares, né? Hoje está bem fácil, né? Tudo, como você disse, na palma da mão, e qualquer coisa que você acessa aqui hoje pode ser usado tanto para o bem e também usado para o mal, né, Júlio? Não tenha dúvida, Fábio. Infelizmente é um mundo que a gente está vivendo atualmente, é um mundo que é bastante questionável do porquê que as coisas estão se encaminhando para esse lado, como é a vida e o conteúdo que esse adolescente infelizmente tinha e praticava. Obrigado, Fabião. Bom final de semana para você, para a família. Manda um abraço aí para o Marcos Gatti também. Desejo a ele também um bom final de semana, meu amigo. Valeu, Júlio. Para todos nós aí, sempre um prazer estar aqui trazendo notícias, informações do Tá no Ar Campinas, estendendo um abraço do Marcos Gatti para você e para quem está em casa nesta sexta-feira. Bom final de semana a todos. É isso. Valeu, Fabião.